Soit tu vis, soit tu ne vis pas. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Voilà que le Fils, il a déployé son cieux. Il a tendu sa terre. C'est pour guérir cet enfant. C'est pour l'éloigner de cette force de la mort. Toi, esprit de mort, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Éloigne-toi du Fils. Éloigne-toi du Fils. Retire-toi. Victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire. Podes cortar. Pastor, acabamos de ver esse vídeo aqui muito triste. Sim. Que um profeta tenta ressuscitar uma criança sem sucesso. O que o pastor tem a nos dizer acerca desse vídeo? Primeiro ponto, para alguém ressuscitar um morto, necessita de levantar a fé. Ok. Se você levantar a fé, pode ressuscitar o morto. E pode não ressuscitar por causa de você mesmo. Porque outros só estão a correr sangue, outros só querem ser ouvido o nome, mas enquanto não tem o próprio Espírito Santo, okay, não tem toda a autoridade. Jesus curava os mortos, ressuscitava os mortos, não por causa de, mas por causa que a oração, a intervenção que ele fazia ao Pai. Okay. Então, é aí onde que ele ressuscitava os mortos. Indo para frente, nós não estamos a conseguir ressuscitar por causa da nossa pouca fé. Okay. Então, se nós termos pouca fé, nada que vai acontecer. Então, para acontecer, primeiro é levantar a sua fé e depois algo vai acontecer. Indo para este vídeo, a primeira coisa, o pastor tinha medo. Tinha medo. O profeta tinha medo, muito medo mesmo. Ele encheu o medo. E são aqueles também profetas que usam as botânicas. Usam botânicas para que possam servir da presença do Senhor. Em troca, posso dizer, em troca do poder do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui não houve, porque são coisas mágicas. São coisas mágicas. Você nem foi tocado, você nem pelo menos os cabelos lhe arrepiaram para exercer este tipo de trabalho. Necessita de um trabalho, necessita de buscar Deus verdadeiro. Sim, sim. Ok, obrigado. Pastor, mas tem aquela coisa na Bíblia, estamos a fugir o versículo, que diz que um ser humano não tem um poder, não tem uma conexão com o morto. Isto é verdade? É muito verdade. Agora, como que aquele pastor, aliás, desculpa, aquele profeta poder ressuscitar aquele morto quando ele não tem uma conexão? Nós não temos, primeiro, conexão com os mortos. Certo. Não temos comunicação. Muitas pessoas só estão a entrar na Bíblia, estão a divulgar daquilo que estão a pensar. Ok. Não temos conexão, porque o morto
nunca pode vir a nós. Sim. Só nós é que esperamos ir ao encontro do morto. Em vida ou isso em morte? Enquanto a pessoa está vivo, Sim. e aquele outro já é morto. Ok. Então aí não há conexão. Sim. Sim, não há conexão. Mas a pessoa viva tem toda a autoridade, tem todo o poder de ressuscitar o morto. Tem. Tem toda. Então, o poder existe. Existe o Mas poder. o que falhou nesse profeta não teve fé. Aquele não teve fé e estava cheio de medo. E outro assunto que estragou o negócio. É negócio. Outro assunto que estragou o negócio. Aquela primeira mulher que chorou, não sei, é a mãe, já meteu o medo ao profeta. Logo o medo também já descarregou naquele momento. Ok. Sim. Ok, pastor, é uma pergunta que eu fiz já uma vez aqui. Por que nós, jovens de agora, não duramos no casamento? O que está a falhar? Muito obrigado sobre esse casamento, bem-vindo. Há muitos tipos de casamentos. Sim. Há casar legalmente. Sim. Não tem pacto com Deus. Certo. Há casar na rua. Maritalmente. Encontraram-se, levaram-se para Deus. É um erro. É um pecado que foi cometido. E há um casamento que está escrito na Bíblia que os dois devem ser unidos. Os dois. Isto significa mulher e homem. Certo. Então deve haver união. Deve apresentar que a partir de hoje, se estão a ver, esta é minha esposa. Até não a esposa, porque nos primeiros deve levar para a igreja. Não a igreja. Primeiro leva para os líderes religiosos. Os líderes religiosos vão levar, se tem pastor, se tem ancião, então vão levar o assunto para na igreja ir se apresentar. Então, esses casamentos das ruas, casamentos do mercado, apressa acabar. Apressa acabar. Apressa. Pastor, por exemplo, eu sou casado, mas ainda não fui na igreja, não casei na igreja. Para o pastor, esse casamento é o casamento da rua, do mercado. Esse casamento não está abençoado. Não está bem abençoado. Não está. Não está. O casamento abençoado deve apresentar na igreja e as pessoas conhecerem que o irmão X está com a nossa irmã. Esse é um casamento abençoado. É casamento abençoado. E há aqueles casamentos pagãos. Se digo casamentos pagãos, são aqueles que se levam, que vão assim, não sei o quê. Nem apresenta na família, nem apresenta na igreja, nem na família da mulher. Só levaram-se por causa de uma moeda que caiu no bolso do moço e a moça perseguir aquela moeda. Então, se terminar a moeda, se esgotar aquela moeda, já não há casamento. Há problemas. É um casamento pelo interesse. Sim. Não da vontade, livre da vontade. Mas o que podemos fazer para salvar este casamento? Para salvar tipo desse casamento, é preciso ensinamentos. O que nós sabemos, como líderes de hoje, só sabemos pregar daquilo que é o nosso interesse. Não sabemos reunir os jovens, começarmos a ensinar. Mesmo nas igrejas, o que nós queremos que haja ensinamento só dos moços, ensinamento das raparigas. É para cada um acadar do ensinamento do homem de Deus. Pastor, falando da igreja, o que é uma igreja? A igreja
é a vida angular do Cristo. A igreja, se nós recorrermos para no livro dos Atos dos Apóstolos, ouvimos que a primeira igreja era chamada igreja primitiva. Igreja não é ação para qualquer. Sim, sim. Igreja está no coração de pessoa. De cada um. Ali podemos ir na igreja, podemos ouvir a pregação, podemos ouvir a mensagem, mas enquanto você não está na igreja, são aquelas pessoas que vão na igreja e façam daquilo que eles querem. Façam coisas mundanas. Por exemplo, você sendo cristão, sendo um crente verdadeiro que está na igreja, quando se casa, você fica com aquela única mulher. Ok. Mas vamos ver as outras pessoas. Estamos a ver atrair a sua esposa, a esposa atrair o marido. Então, esse tipo de casamento, esse tipo de pessoa ainda não estão na igreja. Estão longe da igreja. Estão longe da igreja. E é uma coisa muito triste, não sei se é triste, mas muito curioso, que as pessoas têm comentado. Como eu ainda não casei na igreja, sou pessoa do mundo, posso trair, não tenho pecado, porque ainda não casei na igreja. Está correto? Aí é ser humano. Yeah. Primeira coisa é respeitar ser humano. Sim, sim. Filho de Deus, todos pagãos, cristãos, nem que muçulmanos, todos somos filhos de Deus. Você casar ilegalmente já pecou contra Deus. Sem pisar na igreja. Sem pisar na igreja. Já Aí já pecou. Porque uma das vezes ouviu a mensagem. Às vezes leu essa escritura, encontrou assunto do casamento, mas já rejeitou aquele capítulo aí. Então, todo aquele que casa ilegalmente são chamados pagãos. Eu sou um deles, por enquanto. Aí está na linhagem desse grupo. Opa! Está na linhagem. O que quer é só converter. Muitas igrejas estão já espalhadas no mundo inteiro. Yeah. E o que não posso dizer pode seguir, porque há outras igrejas, não igrejas, por exemplo, vou ao muçulmanismo. Ok. Mesmo o Alcorão está muito proibido ter 4, 5 mulheres, porque pode odiar outra mulher, pode não conseguir fazer daquilo que é, e a outra sentir dores. Então, o que eu queria aí, queria que se fosse que todos estejávamos com uma única mulher. Única mulher. Sim. Mas falando do Islã, que o pastor já tocou no assunto, não que todos aqueles muçulmanos têm uma lei que tem que ter 4 mulheres. Mas tudo dizem, vem aonde? No Alcorão. No Alcorão, partiu da Bíblia. Da Bíblia. São 5 livros pentateucos que eles estão a usar. Se nós irmos no Gênesis, nunca vamos ouvir que o Abraão já tinha 2, 3 mulheres. Abraão, para ir prostituir com aquela escrava, não foi da vontade dele, foi a vontade da esposa. Porque a esposa, o Abraão, já a idade estava a avançar. Okay. A idade estava a avançar e já não tinha esperança. Mas esqueceram a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus deve ser cumprida. Mesmo com 100 anos, enquanto foi prometido com o próprio Deus, você vai ter esta coisa. E nunca pode morrer, nunca vai morrer e deixar esta promessa sem ser cumprida. Mas por que já vem essa lei que eles devem ter 4 esposas? Depende deles, porque eles vêm, porque o próprio seguidor dele,
o Ismael. Ok. O Ismael, ele não foi filho da promessa, Sim. mas foi filho da prostituição. Enquanto Isaac era filho da promessa. O que me irrita aqui, o que me também brilha é sobre os dizer que a primeira igreja é muçulmano. Mas falar nisso porque dizem que até o Noé foi muçulmano. Noé não foi muçulmano, nem Abraão não foi muçulmano. Quem foi muçulmano foi este Ismael por causa da rejeição. Ele recebeu rejeição. Porque a mãe, que é Agar, ela já humilhava a própria serva de Deus, que é a Sara. Porque a Sara, por causa de não nascer, a Sara, por causa de não ter bebê, mas a Sara é que obrigou a ir ter com Agar, aquela escrava. É quando nasce Ismael. Mas dentro da grávida do Ismael, então Agar começou a se orgulhar de dizer: eu sou dona desta casa, sem saber que é escrava. Então, a partir daí, como ele é filho da prostituição, por isso todos estão a prostituir, a seguir o profeta dele, que é o Ismael. Foi filho da prostituição. Significa que o profeta Muhammad faz parte, é filho de Ismael. Ismael é este. Sim. Onde que surge o profeta Muhammad? Surge na destruição, surge na rejeição. Enquanto a igreja primitiva existia, o Abraão orando este Deus, o Moisés orando este Deus, mas depois do Abraão dormir com aquela mãe, aquela mulher Agar, depois de nascer este Ismael, é quando Deus vai a Sara, expulsa esta. É quando ela é expulsa do convívio. Mas ela também foi encontrar-se com Deus. Aí era para respeitar que aqui na terra há um Deus grande. É quando o anjo fala com Agar: volte. Quando chegar lá, deve se humilhar. Já a palavra aí do Alcorão diz que quem falou com o anjo Gabriel foi o profeta Muhammad. O profeta não foi falado com anjo. Gabriel, sim. Só que o anjo é que fala com a mãe do Ismael. Fala com a mãe do Ismael, este Muhammad. Não chegou de falar com não chegou, anjo. Não chegou de falar com Ismael, mas o anjo falou com a mãe. A mãe, que volte. Se voltar, deve ir se humilhar perante a Deus. Perante em casa do teu ser, da mãe, em casa da mãe Sara, em casa do Abraão. Deve se humilhar, respeitar-se, ser inferior, não superior. Para você parecer que é uma mãe, ela casa. Mas por que já existe aquela coisa que os muçulmanos dizem: quem não se converte ao Islã, que dizem todo cristão, aquele que é cristão, que não se converteu ao Islã, vai para o inferno? É não saber. É não saber. Não saber é uma doença. Ok. Se vou até aí, se fosse que o Alcorão é traduzido em português. Mas acho que já tem a tradução em português, né? Já tem. Não são muitos, são esses pequenos livrinhos. Mas mesmo o próprio Alcorão não está bem traduzido. Sim. Por isso eles asseguraram daquilo, a linguagem dos outros, a fala dos outros.
Então, outros nem entendem daquilo aí, só está a seguir. Então, para dizer que o cristão há de ir no inferno se não converter ao muçulmanismo, aquilo é um pecado, é um erro. Até esse tipo de Shem, se era Shem, se era quem, até podia ser condenado. Ele podia ser condenado, ser lançado no inferno. Por quê? Vamos à situação de Cabo Delegado. Desculpa. Ok. Vamos à situação de Cabo Delegado. Ok. Eu costumo assistir todos os vídeos, Ok. mas nunca vi um cristão com Bíblia atocolar um ser humano como ele. Mas eu o que vi é alguém pegou o Alcorão no lado esquerdo, pega a espada, começa a tocolar, bismillah, bismillah. Agora, aí, vamos seguir o quê? Ok, vamos seguir o quê? E aquela área da insurgência em Cabo Delegado, aí não está os cristãos, só se vão cristãos. Por isso eles obrigam para converter, para serem fuzileiros, para serem criminosos. Assim, pastor, nós vamos fazer uma coisa simples. Acho que para produção, é possível para se mantermos o nosso Shem aqui, próximo sábado. Então, nós vamos trazer o nosso Shem próximo sábado e possamos ter um ensinamento, troca de experiência, de conhecimento. Seria muito melhor, mas no sábado estarei na Páscoa. Na Páscoa. Sim, sim. Então, só depois da Páscoa. Depois da Páscoa, a qualquer dia. Depois da Páscoa. A Páscoa. Okay. Estou apto de interpretar assunto da religião. Não há uma religião que pode-se dizer que esta é verdadeira religião. Mas dizem que a verdadeira religião é o Islã. Não, é por isso eu falei na primeira vez, não saber. É não saber, é uma doença. É uma doença mesmo. Ok. É não saber. Por isso eu falei, esse tipo de sheikh, esse tipo de muçulmano, deve ser lançado no fogo. No inferno. No inferno. E ele há de ir. Pelas suas palavras. Pelas palavras. Disse que não pode ofender nenhuma igreja. Eu, como pastor da ADA, sim, não posso ofender a anglicana. Aqui, o que nós queremos respeitar é chamamento. Cada um foi chamado da maneira dele. Eu fui me chamado para servir Deus. Ele também foi chamado para servir Deus. Não foi todos fomos chamados para servir Deus. Só as nossas expressões, emoções, porque essa cheia quer dizer, estava cheio de emoções. Não ofende a religião do outro. Ok. Pastor, estou a ver com algumas culturas aqui nos seus livros, trazes uma mensagem? Trago uma mensagem. Sinta-se à vontade para não sair assim, que trago uma mensagem. Só para te fecharmos. Que podemos, assim, fortificar. Não sei, perguntando ao vosso lado. Ok. Porque trago muito. Trago assunto do casamento. Sim. Trago assunto de chamamento. Ok. E trago assunto da igreja. Ok. Entre esses, não sei o que posso mesmo. Produção, qual é? Só para terminarmos. Chamamento. O chamamento. Nós queremos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, o princípio, o muito princípio. O chamado do Abraão. Não sei se eu posso deixar alguém para ler. Não, sinta-se à vontade, pastor. Muito obrigado. Há muitos como são de outra igreja, não querem tocar. Sinta-se à vontade. Eu vou no texto, no livro de Gênesis 12,
que vamos ouvir o chamamento de Abraão. O Senhor tinha tido Abraão, deixa sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vai à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoaram e amaldiçoarei os que o amaldiçoaram. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Muito obrigado, não vou muito longe, deixa-me orar. Deus do nosso Pai Ezequiel, um Deus forte, um Deus muito poderoso, possa me ungir poderosamente para interpretar esta mensagem. Na bendita paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui o tema de hoje é sobre o chamamento. Quando Abraão foi chamado, não foi dito que vai com sobrinho. O Abraão, quando foi chamado, ele foi chamado e só. E foi dito: saia nesta terra dos teus pais. Porque a bênção que vem enquanto você está em casa dos pais, e a bênção que vem enquanto você está numa outra terra. O Abraão não podia ser abençoado porque aquela família estava cheia de tradição. Era uma família que tinha 4 ou 5 mulheres, segundo o costume deles. Mas Deus sentiu que quer libertar as pessoas. Então ele fala a Abraão: Abraão, sai desta terra para uma terra que vou demonstrar. Não falou a terra, mas por causa da fé, que este que está me falar é o próprio Pai Celestial, ele seguiu. O problema do Abraão, ele convida o sobrinho por causa do método do caminho. Ele queria pedir forças. Mas o Abraão foi chamado ele só. Ele levou a esposa, os pés deles, e que podia ir. Mas ele convidou muitas pessoas. Servos que estavam aí, com costumes deles. O Lote que estava aí, com costumes deles. Então foi levado junto com... o Abraão levou. Foi numa terra. Então quando chega numa terra, houve problemas. Houve separação. O Abraão e o sobrinho Lote. Houve confusão. É quando o Abraão fala com o sobrinho: eu sei que você é meu sobrinho legítimo. Agora, quero te dizer, escolha uma terra que você pode viver sossegado. Ele escolheu aquela área de Sodoma e Gomorra, segundo que estava a ver o costume daí. Ele pensava que eu vou estar tranquilo. O Abraão admitiu e o Abraão escolheu a outra marcha. Então começaram a viver. Então, é por isso que estou a dizer, o chamamento, alguém pode ficar anos e anos enquanto está na igreja, mas sem ser chamado. O chamamento provém da própria vida da pessoa.
Muito obrigado. Deus vos abençoe. Pastor, só para fechar, uma última palavra. Por que nós... Esta é uma pergunta que muitos fazem. É uma dúvida de muita gente. Por que nós somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus porque nós viemos do próprio Ele. Ali há confusão. Sim. O homem, na verdade, foi tomado na terra. Ele fez o boneco dele. Mas o que está aí é a inspiração de Deus. Okay. Inspirou para ele ter uma alma vivente. Então, por isso, somos filhos de Deus. Okay. Sim. Obrigado, pastor. Vamos esperar a Páscoa passar e voltaremos. Acho que se Deus nos abençoar, vamos ter um programa todos os domingos somente do pastor. Não sei se será possível. Mas será muito bom. Yeah. Será? Produção, é possível. Criamos um programa somente só para o pastor todos os domingos. Para daqui a horas mais ou menos. 13. Não, 13 está no culto também. Às 14, 15 horas. 15 horas. Sim. Para 16. Nós podemos fazer 15 para 16. Então, vamos sentar com a produção, com o patrocinador lá, para ver se conseguimos criar um programa somente nos domingos, que o pastor talvez possa restaurar a muitas almas. Seria melhor. E caso amanhã não me ver, serão outras pessoas, mas também experientes. Certo. Mas experientes. Experientes, sim. Porque lá, essa só de levar pessoas, não sei o quê, às vezes pode estragar o programa. Programa, certo. Então, o que nós queremos, não queremos que o programa